Seja bem-vindo. Meu nome é Vitória Proença, eu sou fotógrafa, realizadora audiovisual, designer gráfica e esse é o meu projeto do FAQ Digital, Dicas Básicas para a Produção de Conteúdo nas Redes Sociais. Essa é a terceira aula e o tema é fotografia e vídeo básico para redes sociais. Se tu não viu as duas primeiras aulas, vai no link da minha bio ou na descrição desse vídeo. Para começar a entender a fotografia e o vídeo, antes a gente precisa entender o conceito de luz e contraste. Fotografia significa desenhar com luz e contraste. Dessa forma, antes a gente precisa entender esses dois elementos. A luz é uma onda eletromagnética. Um raio de luz é a trajetória da luz num determinado espaço e sua representação indica de onde a luz é gerada, a fonte, e para onde ela se dirige. A forma com que a luz ilumina uma cena, de acordo com sua emissão e seus anteparos, cria zonas de alta e baixas luzes. O intervalo entre as baixas e altas luzes é o que a gente chama de contraste. Dessa forma, entendendo um pouco mais esses conceitos, a gente consegue começar a ir para um outro ponto importante, que é a medição e os movimentos da luz. A luz, em contato com o meio, pode interagir de três formas, sendo refletida, absorvida ou refratada. Esses fenômenos não acontecem isoladamente, a gente pode ter mais de um acontecendo ao mesmo tempo. A luz também segue sempre o movimento retilíneo, ela não faz curva. Então, observar a fonte emissora da luz e seu movimento natural é necessário para entender o posicionamento da câmera e a leitura da luz. A fotometragem é a leitura de luz que a câmera ou smartphone faz para entender a luz do ambiente. Essa leitura ela pode ser muito aproximada ao que os nossos olhos exercem, então ao olhar uma cena a olho nu, os nossos olhos equiparam a leitura da luz para que a gente enxergue as zonas de alta luz equilibradas com a baixa luz. Isso seria mais ou menos a fotometria ideal, aquele ponto médio que a câmera mede através do fotômetro e o celular realiza automaticamente a leitura de luz. Em relação à fotometragem, a gente pode ter, além da fotometragem ideal, duas condições de luz. A fotometria de subexposição, ou seja, onde a luz é mais escura do que a fotometria ideal, e a fotometria em superexposição, onde a gente tem as altas luzes mais iluminadas, a foto, como se diz, estourada, clara demais. Como a gente está falando aqui de uma fotometria captada eletronicamente por uma câmera digital, acontece que nos momentos de superexposição, onde está muito claro, o sensor acaba perdendo as informações e o ponto, o pixel, acaba ficando branco, sem nuances de cor, para que na pós a gente consiga editar e revelar as cores. Nesse caso, é importante, pensando na fotometria, chegarmos na fotometria ideal ou ainda por segurança, fotometrar em subexposição, um pouco mais escuro. Dessa forma, na edição e na pós, no tratamento da imagem, a gente consegue puxar um pouco dos elementos e revelar informações de luz que não estavam na fotometragem, o que não acontece, como eu falei anteriormente, na superexposição. Voltando então um pouco para a luz e como os movimentos dela interagem com o ambiente e a fotometragem, vamos falar dos três movimentos em específico. A reflexão e a absorção devem ser consideradas na fotometragem porque a luz refletida e absorvida interage com a fotometragem além da luz incidente no ambiente. Então, qualquer objeto preto que absorva a luz ou qualquer objeto reflexivo na cena acaba influenciando na forma com que a luz é refletida e absorvida, dessa forma interferindo também na fotometragem. Já o movimento de refração, que altera a trajetória da luz, pode ser utilizado para a criação de efeitos.
Na fotografia profissional, esses efeitos são gerados através de prismas de vários tipos diferentes e de filtros. Pensando em receitas mais caseiras, em coisas que a gente pode utilizar em casa, podemos pensar em copo americano para realizar a refratação. Também podemos utilizar recursos como cristais para poder se utilizar do movimento de refração para movimentar a luz e gerar efeitos visuais, ou ainda qualquer outro objeto reflexivo, como um CD, por exemplo. Falando ainda um pouco de fotometragem e trazendo para o universo da fotografia com smartphones, a fotometragem e o foco são realizadas no mesmo momento. Diferente no caso das câmeras digitais, onde a gente define o foco e depois define a fotometragem através dos controles manuais da câmera. Nos smartphones, a gente realiza ao mesmo tempo clicando no ponto de foco e arrastando as alças de controle para cima ou para baixo. A câmera sempre realiza uma leitura de luz automática. Essa leitura de luz nem sempre é a leitura ideal. Então, o exercício que eu proponho aqui é que você sempre realize a fotometragem. Então, clicando no ponto de foco e ajustando a luz, buscando sempre a subexposição ou a fotometria ideal. Trazendo aqui os dois tipos de modelo de fotômetro. O modelo de fotômetro de smartphone, onde a gente clica no ponto de foco, imediatamente aparece um ícone em que a gente pode arrastar para cima e para baixo, aumentando ou diminuindo a luz. Um pouco diferente do que é o fotômetro da câmera digital, onde você tem uma escala que vai de -3, simbolizando a subexposição, até +3, simbolizando a superexposição, e marcando o ponto zero, que seria a fotometria ideal. E aí, mexendo nos controles manuais da câmera, que são o ISO, a velocidade do obturador e o diafragma, a gente consegue montar diversas combinações que podem chegar na fotometria ideal. Além da fotometragem, do foco, dos movimentos de luz, uma questão muito importante na fotografia é a composição. Uma boa composição, ela tem clareza, ou seja, o ponto central de interesse e um fundo que não desvia a atenção. É ela que faz uma foto de fato chamar a atenção e ter um bom repertório visual de outras artes complementares além da fotografia, como a pintura e o cinema, e o conhecimento de algumas regras de fotometria é fundamental. Eu trago aqui então algumas regras de composição que podem nos auxiliar na criação de uma boa composição de uma imagem. Começando pela regra dos terços. A maior parte das câmeras e smartphones, inclusive, propõe, quando se inclui o grid, a grelha dentro da imagem, a divisão da tela em 9 quadrantes, para que se possa desviar o ponto de atenção do ponto central para um dos vértices criados, assim deslocando o ponto de atenção e criando uma composição mais rica. Outra dica de composição é a composição seguindo a Lei Áurea, em que coloca uma espiral com valores exponenciais dentro da imagem e cria um movimento circular. Essa proporção é uma proporção muito encontrada na natureza e gera um conforto e acolhimento visual muito grande. Outra regra de composição que a gente traz do repertório de pintura e das artes plásticas é a utilização do ponto de fuga. Então, utilizar o movimento da imagem para que se tenha um ponto de fuga para um dos 4 vértices da imagem, cria um movimento e também desloca o ponto de atenção do ponto central da imagem. A última dica seria utilizar os próprios elementos da cena para enquadrar o nosso objeto principal. Então, prestar atenção na cena, entender quais tipos de objeto podem me ajudar no enquadramento e aí utilizar criativamente esses objetos para enquadrar e focar no meu objeto central. Agora que a gente já entendeu alguns conceitos de fotografia, é importante entender os ajustes da câmera que a gente está utilizando. E nesse momento eu vou focar bastante na fotografia de smartphone. A maioria dos telefones tem em suas configurações a opção de ajustar a qualidade das fotos e vídeos. É importante então escolher sempre que possível a maior qualidade possível.
Isso porque mesmo que quando a gente olhe uma foto e no celular ela pareça estar boa, ela pode não estar com a mesma qualidade para ser utilizada no computador ou mesmo numa impressão. Além disso, também podemos utilizar de outros modos da função Pro do seu celular, como o modo retrato, o modo macro e outros ajustes para ter ainda uma qualidade e elementos superiores na tua imagem. Os celulares possuem estabilização de vídeo, a utilização de linha de grelha para nos auxiliar na composição da regra dos terços, e a gente pode também escolher o tamanho da imagem e do vídeo. Nas configurações da câmera, utilizando o modo Pro, existem outras configurações que a gente também pode utilizar para ter resultados superiores, como por exemplo, ajustar manualmente a exposição, os balanços de branco e ainda o modo retrato. Um dos fatores importantes na fotografia digital é o ISO. O ISO determina a sensibilidade do sensor da câmera ou smartphone à luz. É importante entender que apesar do celular ou da câmera nos possibilitar ter uma leitura digital muito sensível à luz, quanto mais a gente utiliza o ISO em valores altos, ou seja, 800, 1600, 3200 e por assim por diante, mais eletronicamente esse sensor é estimulado e mais o pixel da minha imagem sofre uma deterioração. Ou seja, eu vou ter uma foto pixelada, granulada. Saindo agora um pouco do sistema Android e indo para o iOS, nos modelos mais novos de iPhone, a gente tem 3 lentes diferentes que possuem resultados óticos diferentes. Na configuração 0.5, a gente tem uma lente grande e angular. Essa lente, ela coloca vários planos em foco, ela tem uma amplitude de campo de visão maior e ela é direcionada para arquitetura, paisagens. O efeito óptico que essa lente propicia é uma leve distorção no centro da imagem e um abaulamento nos cantos da imagem. Pensando dessa forma, ela realmente é muito indicada para paisagens e retratos, mas no momento que a gente faz uma fotografia de uma pessoa, de um retrato, por exemplo, a gente pode ter algumas distorções no rosto que não são interessantes. Já a configuração 1x, uma vez, é a lente que nós chamamos de normal. A lente normal na fotografia, ela corresponde às distâncias focais de 35 mm a 50 mm. E são as lentes que conseguem equiparar mais a visão e o campo de visão do olho humano. É a lente que tem a menos distorção possível e ela é indicada para fotografia onde a gente busca um resultado mais natural. A terceira e última configuração, 2x, é uma lente teleobjetiva. Ela coloca menos planos em foco, tem um desfoque maior, é muito indicado para retratos, closes e fotos em zoom. Ainda no iPhone, uma dica bem interessante nos modelos mais atuais é utilizar o Burst Mode, onde a gente consegue clicar e ficar pressionando no botão de captura e capturar uma sequência de fotos. Depois, no rolo da câmera, a gente consegue escolher qual foto daquela cena foi a melhor. Isso pode ser muito bem utilizado em shows, por exemplo, onde a gente tem uma cena em movimento e a gente pode clicar e após selecionar o melhor clique. Na fotografia com smartphones existem uma imensidão de aplicativos de edição que podem ser utilizados. Então, pensar em aplicativos que podem nos ajudar a trabalhar com a própria pós-produção da foto e edição, como o Adobe Lightroom, Photoshop, por exemplo, ou aplicativos que trazem a simulação de filtros analógicos ou outros tipos de filtros, como o VS Code, Afterlight e RNI Filmes, por exemplo, ou ainda outros tipos de aplicativos que conseguem trabalhar com grid, montagens, layouts diferentes. Na nossa apresentação, eu coloquei uma lista dos meus aplicativos preferidos. Para conferir, é só ir no link da minha bio ou na descrição do vídeo. Lá também tem uma lista de aplicativos de edição de vídeo que a gente pode utilizar. Além da teoria e da prática na fotografia e vídeo, é muito importante a gente pensar para as redes sociais os guias de tamanho
tipo de arquivo e aspecto de arquivo. Cada plataforma possui um tamanho máximo, limites de tempo, além de uma proporção ideal. Sem isso, a imagem pode sofrer compressões e distorções. Esses valores, assim como a gente falou na aula de design, são atualizados com muita frequência, então é aconselhado se consultar periodicamente os guias fornecidos pelas próprias plataformas. Pensando na fotografia, existe um valor de exportação de imagem que é seguro para todas as plataformas digitais. Esse valor é exportar a fotografia com a menor aresta, ou seja, a altura no caso da foto horizontal e a largura no caso da foto vertical, para 2048 pixels. Esse é o valor da foto que vai sofrer a menor compressão. Além então de exportar nossa imagem com 2048, é legal a gente conferir os tipos de posts quadrado, horizontal e vertical disponível em cada plataforma antes da gente escolher nossa imagem, para evitar que alguma parte da imagem que seja importante seja cortada. Como no caso da foto vertical da timeline do Instagram, onde as fotos verticais exportadas pela câmera e smartphone, que geralmente tem proporção de 2:3, sofrem um corte de 4:5. Então fique ligado nas proporções dos posts de cada plataforma para que a tua publicação saia exatamente como planejado. Dentro da nossa apresentação, eu coloco também um guia para as publicações de vídeo do Facebook, Instagram, Feed, Stories e Reels e YouTube. É importante pensar nas publicações de vídeo, principalmente em relação de IGTV, e se atentar ao tamanho do arquivo. Muitas vezes a gente acaba editando vídeos em plataformas que geram um arquivo com um tamanho em bits muito grande. Então, ter os valores de tamanho de arquivo em mente é tão importante ou mais que o formato de arquivo para a gente saber exatamente os formatos de exportação e evitar que no momento da publicação o teu arquivo apresente um erro. Finalizando a nossa aula, assim como a gente falou na aula de design gráfico, o mais importante na fotografia e no vídeo é ter um bom repertório. Então, minha dica é sempre acompanhar fotógrafos, produtores audiovisuais, ter um repertório de artes complementares para que se possa ter um repertório, uma linguagem visual mais rica e cada vez mais poder produzir conteúdos interessantes que engajem o público e que sejam genuínos. Essa foi a terceira aula do meu projeto do FAQ Digital, Dicas Básicas para a Produção de Conteúdo nas Redes Sociais. Se tu não viu as 2 primeiras aulas, o link está na minha bio e na descrição desse vídeo. E até a próxima!